Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Não se esqueça, inscreva-se neste canal. Nós temos mais de 130 vídeos, quase 140 vídeos aí à sua disposição, tá bom? Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, né? Já vou abrir aí o tema, que é como deve ser o nosso comportamento nos tempos do fim, né? Nos últimos dias. Então vamos abrir as nossas cortinas para nós falarmos sobre esse importante tema. Eu acredito que você já viu aí, né? Já assistiu aí o pequeno vídeo que eu coloquei sobre o apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, aonde ele diz que esses últimos dias são difíceis, né? Existem homens obstinados e nós sabemos que nesses últimos dias, além de haver uma previsão na Bíblia sobre guerras e rumores de guerra, e isso está na Bíblia e já vem se cumprindo há muito tempo, e nesses últimos dias se acentuou mais com a guerra da Rússia com a Ucrânia, agora Israel em guerra com o Hamas, e agora outros grupos terroristas estão se arregimentando, tentando entrar também em guerra contra Israel. E claro, tudo isso aí é um problema muito sério, porque outras nações estão querendo entrar nessa guerra. Recentemente houve aí uma certa declaração aí da Rússia e da China que estariam ao lado do Irã, e o Irã é totalmente contra Israel, e o Irã é quem financia esses terroristas. Então é realmente preocupante esses últimos dias. Há analistas de guerra que acham que pode estourar uma grande guerra mundial. Mas, como a minha palavra aqui vai ser mais em relação aos últimos dias, eu já coloquei outros vídeos aí no canal dando uma relação de eventos que tem que ocorrer para que chegue o juízo final. É uma relação de eventos um tanto ou quanto extensa, né? Eu coloquei ali primeiro, tem que haver uma grande guerra que se assemelha àquela que está expressa em Ezequiel capítulos 38 e capítulo 39, e também depois disso surgir o anticristo, né? Os 7 anos de grande tribulação, depois o milênio de Cristo, e só depois disso a batalha do Armagedon, e então depois vem o juízo final. Bem, mas como todos nós sabemos, o mundo está em guerra e outras nações estão se arregimentando para entrar em guerra. Então não podemos dizer
Eu, nesse momento, não estou dizendo que essa guerra de Israel é aquela que está expressa em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, mas está se assemelhando, né, à regimentação de várias nações, né, querendo entrar em guerra. Então, está parecido, mas eu não posso dar essa informação agora. Estou aguardando ver como é que fica essa guerra para poder eu dizer que realmente se relaciona com aquela lá de Ezequiel 38 e 39. Então, mas o certo é que todo mundo está aflito, o pessoal está em guerra. Mas eu quero dizer para os cristãos que o momento não é de nós cristãos ficarmos aflitos. É momento de oração, sim, é momento de cuidado, sim, mas é momento de estarmos de cabeça erguida. Isso foram as palavras de Jesus. Devemos erguer as nossas cabeças e entendermos que a nossa redenção está próxima, tá bom? Então vamos em frente com mais algumas informações. Bem, então já percebemos que estamos nos últimos dias e muitas pessoas relacionam os últimos dias, quando a gente fala sobre os últimos dias na Bíblia, muitas pessoas relacionam isso com o fim do mundo, né? O fim do planeta. Gente, o fim do planeta não acontece nem tão cedo, certo? Porque, é claro, vai ter um momento aí, os cientistas dizem que até o ano 2050 os homens não vão suportar viver na Terra, porque o calor do Sol tem aumentado muito e as pessoas não vão suportar viver, mas isso são previsões científicas que não podem não estar corretas, certo? Mas a verdadeira previsão da Terra ser engolida pelo Sol ainda demora 5 bilhões de anos, certo? Então veja quanto tempo tem aí pela frente para que a Terra seja destruída. Eu não vou entrar agora nesse campo, conheço bem ele porque pesquiso constantemente sobre isso. Há uma previsão científica de que daqui a 5 bilhões de anos o Sol cresça, né, perca hidrogênio e hélio e tudo isso vai fazer com que o Sol enche e consuma os planetas mais próximos, inclusive a Terra. Mas não é agora, é daqui a 5 bilhões de anos essa previsão da ciência. E a Bíblia tem uma quantidade de previsões na qual eu acredito muito mais, que faz com que nós possamos entender que tem muita coisa ainda para acontecer, tá bom? Então vamos em frente. Então, qual seria a postura dos cristãos nesse exato momento em que se percebe que estamos vivendo dias do fim, né? Os dias atuais são relacionados ao fim dos tempos. Isso está muito claro em todas as pesquisas que se faz, isso está muito claro, certo? No cumprimento das profecias bíblicas está claríssimo isso. Jesus disse algo que Lucas registrou no capítulo 21, versículo 28, que diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, a palavra de Jesus foi: não fiquem tristes, exultem, né? Exultar é ficar alegre, exultem e levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, o verdadeiro cristão está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, certo? Vamos em frente para nós entendermos qual seria a nossa melhor postura no momento. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deu um conselho interessante para os últimos dias. Ele disse em Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo não está querendo dizer aqui que a gente vá para um bunker, que a gente vá para uma caverna com medo dos bombardeios ou com medo da grande guerra mundial. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: proteja a sua vida espiritual. Pegue toda a armadura de Deus. Essa armadura de Deus, muito embora eu tenha colocado aí um soldado todo protegido com a armadura, né? Tem um desenhozinho.
Então, essa armadura não é física, essa armadura é espiritual. O cuidado de Deus é para que em momentos difíceis, né, momentos em que há perseguição à igreja, momentos em que há um aperto muito grande contra os cristãos, nós não venhamos a negar a nossa fé. Esse é o que Paulo está dizendo. É claro que existem alguns irmãos aí que acham que antes disso acontecerá o arrebatamento, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Tem 3 linhas de pensamento neste sentido, não é isso que eu quero transmitir aqui. Eu quero dizer que nesse momento que nós consideramos o princípio das dores, também já está havendo perseguição aos cristãos. Então precisamos tomar para nós toda a armadura de Deus, ou seja, não é uma armadura física, mas é uma armadura espiritual, para que nós possamos resistir, aliás, no dia mau, e depois de haver feito tudo, né, estarmos firmes, permanecermos firmes, tá bom? Então vamos em frente, porque há mais coisa recomendada por Paulo. Nessa armadura que Deus nos dá para nós nos protegermos a nossa vida espiritual, ela só pode ser protegida com essa armadura de Deus. Lá em Efésios 6:14, Paulo ainda diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a couraça e vestida, com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, eu coloquei aí um blusão, né, tipo uma couraça, só para servir de exemplo, mas isso, o que é que Paulo está dizendo? Essa couraça é para que nós estejamos cingidos os nossos lombos e o nosso peito, é claro, com a verdade, certo? Vestidos com a couraça da justiça, ou seja, precisamos ter cuidado nesses dias e estarmos vestidos dessa armadura espiritual de Deus, para que o nosso coração não seja atingido, ou seja, as nossas emoções, né? Nós possamos ter, na verdade, um senso de justiça nesse tempo. É por isso que o tempo todo eu estou orando pela vitória de Israel, não estou orando simplesmente para que Deus pacifique aquilo ali. Eu quero que Deus pacifique, claro, mas estou orando para que Deus torne Israel vitorioso nessa batalha, certo? Porque eu preciso ser justo e eu não posso ser a favor de terrorista de forma nenhuma. Por isso, eu estou com os meus lombos vestidos com a verdade e com a couraça da justiça, certo? Eu preciso ser justo e quem defende terrorista é injusto. Pode ser considerado terrorista também. Então, que Deus abençoe, que seja resolvido esse conflito, mas que Israel saia vencedor. Vamos em frente. Ainda, Paulo diz outras coisas, né? Em Efésios 6:15, ele diz: e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu coloquei aí uns sapatos, né? Desenho de uns sapatos, só para exemplificar. E mais abaixo eu coloquei também aí um escudo, né? E Efésios 6:16, Paulo diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, pés calçados com a preparação do evangelho da paz significa que, como cristãos, né, estando nós vestidos com essa couraça de Deus, couraça espiritual, é claro, nós sabemos onde pisar nesses tempos difíceis, certo? Aí é para nós termos uma ideia de que os nossos pés devem estar protegidos e não colocar esses pés, né, no lugar onde não devemos colocar, certo? São momentos difíceis e às vezes por um momento de desespero pode ser que o cristão coloque o seu pé aonde não deve ir, ou seja, vá aonde não deve ir. Então nós precisamos ter cuidado nesses dias e, claro, essa couraça espiritual de Deus, ela está nos protegendo. Efésios 6:16, como já disse, Paulo diz: tomando sobretudo o escudo da fé. Então a fé é considerada como um escudo que pode apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Por quê? Porque nesses dias, com certeza, o diabo vai se aproveitar da fraqueza de alguns para tentar jogar dardos inflamados, dúvidas para a pessoa,
Muita coisa pode já estar acontecendo nesse exato momento, mas precisamos entender que Deus nos protege com a sua couraça espiritual. Vamos em frente. Ainda em Efésios, capítulo 6, verso 17, a respeito dessa couraça, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, observe que o que é o capacete da salvação? É algo que Deus providencia para a nossa vida espiritual, de forma que a nossa mente esteja protegida. Capacete protege a cabeça, então nossa mente esteja protegida, porque serão lançadas muitas dúvidas. Os ateus vão se aproveitar do momento para lançar dúvidas contra os cristãos. Claro que vai ser uma derrocada de muitas coisas ruins daqui para frente. Então nossa mente precisa estar bem protegida, centrada em Deus, na sua palavra. Então, e termos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com esta palavra que nós, com ela protegida na nossa cabeça, na nossa mente, a nossa cabeça protegida pelo capacete da salvação, nós, com essa fé na salvação que Cristo nos dá, venhamos a permanecer firmes, sem ceder de forma nenhuma para qualquer que seja as circunstâncias, tá bom? Então vamos em frente, chegamos aí ao final do nosso vídeo e espero que você receba esse recado, se possível até baixe esse vídeo, guarde, de vez em quando passe ele, para você se lembrar desses conselhos que foram dados hoje. Não se esqueça, nós estamos vivendo os tempos do fim, mas não é tempo de estarmos tristes nem cabisbaixo, pelo contrário, é tempo de levantarmos as nossas cabeças, orarmos, continuarmos firmes, tendo consciência absoluta que estamos protegidos por Deus. Deus abençoe, não se esqueça, inscreva-se neste canal que tem mais de 130 vídeos, estamos chegando aos 140. Esses vídeos são muito importantes para a sua vida. Grande abraço, até a próxima.